Juízes 18, nós vamos ler, irmãos, os primeiros versículos. Acompanhe a leitura. Naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos danitas buscava para si herança em que habitar. Porquanto até aquele dia, entre as tribos de Israel, não lhe havia caído por sorte a herança. Enviaram os filhos de Dan 5 homens dentre todos os da sua tribo, homens valentes, de Zorá e de Estaol, a espiar e explorar a terra, e lhes disseram: Ide, explorai a terra. Chegaram à região montanhosa de Efraim até a casa de Mica, e ali pernoitaram. Estando eles junto da casa de Mica, reconheceram a voz do moço, do levita. Chegaram-se para lá e lhe disseram: Quem te trouxe para aqui? Que fazes aqui? E que é que tens aqui? Ele respondeu: Assim e assim me fez Mica, pois me assalariou e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: Consulta a Deus, para que saibamos se prosperará o caminho que levamos. Disse-lhe o sacerdote: Ide em paz. O caminho que levais está sobre as vistas do Senhor. Amém. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eis aqui a tua palavra santa e bendita, deixada, ó Deus, para o nosso ensino, para a instrução, para a exortação e também para a salvação, para a compreensão, ó Deus, do que representa um povo quando ele anda segundo o seu próprio pensamento, quando ele faz aquilo que acha melhor. Ajuda-nos, ó Senhor, a compreender essas verdades para as nossas vidas, para a nossa realidade dos nossos dias. Nós sabemos que isso foi escrito, ó Deus, e registrado num contexto extremamente diferente, uma cultura completamente diferente, uma organização de sociedade, de povo muito distante da nossa. Mas a tua palavra é maravilhosa porque ela não está limitada a esses fatores culturais, temporais, econômicos, sociais, de que natureza seja. Tua palavra é atemporal. Passarão os céus e a terra, e a tua palavra, Senhor, nunca passa, nunca deixa de ser relevante, atual, necessária. Mas para isso é preciso que o teu Espírito Santo nos dê entendimento. Antes de tudo, que teu Espírito nos auxilie a transmitir com fidelidade, porque muitos abrem essa tua palavra, Deus. Muitos têm aberto. Nos dias de hoje, milhares, milhões de pessoas estão abrindo a tua palavra. Milhares de pastores, sacerdotes estão abrindo a tua palavra, estão abrindo a boca, estão ensinando, mas nem todos conforme a verdade nela mesma contida. Por isso, ó Deus, nos colocamos completamente agora na tua dependência, te rogando com toda humildade que nos faça transmitir, ó Deus, com fidelidade, e conceda ouvidos, ó Deus, para ouvir, mentes para entender, coração para receber essas verdades. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Vamos fazer, irmãos, rapidamente uma rápida recapitulação do domingo passado. No estudo anterior, nós fizemos um estudo em Juízes 17. Os irmãos estão lembrados do contexto de Juízes 17? Hein? Quem é que lembra? Quem é que lembra do contexto de Juízes 17? Vamos lá. Pode começar, João, voluntariamente. Muito bem. João resumiu bem. O capítulo 17 começa com o relato de um roubo de um filho para com sua mãe. Ele só confessa, muito provavelmente com medo da maldição. Toda vez a mãe invocava uma maldição quando lembrava do dinheiro. Quando ele confessou, a mãe não o repreendeu, deu graças a Deus o filho ter entregue, e ela pegou esse dinheiro e destinou deu na mão de um ourives para que fizesse ídolos para que eles adorassem. Mica viu aqueles ídolos, pegou um de seus filhos, transformou em sacerdote, e a casa dele virou uma casa de adoração de ídolos. Entretanto, tudo isso, preste bem atenção,
para adorar a Deus. Esse é o ponto fundamental, irmãos. Para a gente entender, esse pessoal não estava querendo adorar outros deuses. É claro, a narrativa está claramente mostrando que eu quero adorar o Senhor. Eu quero adorar o Senhor por meio desses ídolos. Essa é a grande questão. Mica estabeleceu o sacerdote, o seu filho como sacerdote, para que ele conduzisse a adoração a Deus. Eles queriam adorar a Deus por meio daqueles ídolos, de um sacerdote que não era destinado, de uma pessoa que foi feita sacerdote, que não era destinada para isso, e conduziu eles à apostasia, à idolatria. Não bastasse, chega um levita perdido, procurando onde ficar, chega na casa de Mica, e ele diz que é levita, e Mica diz: pronto, fique comigo, meu amigo, agora eu sei que Deus me abençoou, Deus me mandou um levita legítimo, veja como eu estou no caminho certo. Essa é a grande questão, irmãos. Tudo parece para eles, à vista deles, que Deus está abençoando. Tudo que está acontecendo dá a entender que é a bênção de Deus, porque mesmo eles estabelecendo uma pessoa que não deveria ser sacerdote, levita, mesmo ele fazendo isso, não há registro de nada, de nenhum problema, de nenhum acontecimento. O que é que poderia acontecer? Lembra quando a arca da aliança foi retirada, ficou na mão dos filisteus? Lembra o que aconteceu? Quando a arca foi para um determinado lugar e deixaram a arca bem no templo, perto do rei, não é do rei, perto do Deus dos filisteus. Como era o nome do Dagon? Exatamente. Aí o que aconteceu? Você lembra o que aconteceu? A arca estava perto, deixaram perto de Dagon. Quando chegaram no outro dia, Dagon estava como? Caído. Não aconteceu nada disso, olha. Os ídolos não derreteram, sabe? Não se quebraram. Deus não fez nada. Tudo estava transcorrendo com perfeição para eles. E é isso, Deus está nos abençoando. Só pode. Irmão, precisamos conhecer Deus. Precisamos conhecer quem é Deus. Precisamos entender a vontade de Deus revelada na sua palavra. Irmão, não tem como não repetir e enfatizar o nosso devocional, arrependimento verdadeiro. Porque, irmãos, o povo de Deus, o próprio povo de Deus, recusou a voz do Senhor por várias vezes, de várias maneiras. Josias, um rei temente ao Senhor, Faraó Neco disse: não lute essa batalha não é sua. Ele estava falando, irmãos, porque Deus mandou ele falar. Deus fala através do ímpio? Fala. Você pode dizer: não, Deus não vai fazer um negócio desse, não. Ele faz. De novo, lembrando Jeremias, não tem como lembrar de Jeremias. O povo foi consultar o Senhor. Jeremias disse: olha, o Senhor disse assim, vá para a Babilônia. Ele disse: não, Deus não falou isso não. Deus nunca ia dizer um negócio desse. E agora, irmãos, olha o que é que o povo está fazendo, achando que Deus está abençoando uma coisa que Deus já tinha dito claramente que era contrário à sua vontade, que era pecado. Mica criou uma religião segundo a sua própria vontade, instituiu um sacerdócio ilegítimo e passou a acreditar que Deus o abençoava enquanto ele estava desobedecendo a sua palavra. E o que é que isso tem a ver conosco? Eu pergunto: será que isso não acontece nos nossos dias? Sim, tem acontecido. A igreja tem tomado atitudes que são contrárias à própria vontade de Deus, revelada na sua palavra, e ela está prosperando, e ela acredita que a mão do Senhor está promovendo aquela prosperidade, sendo do agrado do Senhor. Tem um trecho de uma música cristã que ela é muito feliz, porque ela reflete exatamente o que tem na palavra de Deus. Diz assim: até porque resultados não são o indicador verdadeiro da aprovação de Deus. Aí diz: há quem curou,
o diabo expulsou, mas Jesus nunca conheceu. Não é verdade? Resultado, irmãos, não significa aprovação de Deus. Tem resultados. Mica estava tendo resultados positivos quando ele instituiu um culto idólatra, quando ele estava apostatando da fé, crendo que estava adorando a Deus. Então eu pergunto, quantos não estão nos dias de hoje fazendo isso? Olhando para os resultados e dizendo, Deus está abençoando, olha a obra. Se Deus não tivesse aprovando, a gente não estava desse jeito, estava acontecendo alguma coisa, o teto caía, alguns iam imaginar assim, o teto ia cair, as paredes iam rachar, o som ia queimar. Ele pensa assim, mas não é, irmãos, a gente precisa conhecer quem é Deus, como Deus age. Agora, o que é que eu quero mostrar para os irmãos nessa sequência? Vamos aqui, não quero me delongar na introdução. Nós temos aqui, irmãos, o pecado crescendo, se expandindo, irradiando. Você quer ver um exemplo de irradiação? Você faz o seguinte, ou às vezes você está diante da piscina ou está na beira do rio, aí está bem tranquilo o rio, aí você pega uma pedrinha, aí você joga a pedra, quando ela cai, o que acontece? Naquele ponto ali as ondas se espalham assim, né? Vão se irradiando. O pecado vai acontecer isso no meio do povo da aliança, no meio do povo que Deus fez uma aliança com ele. Essa é a questão aqui. No capítulo 17, um indivíduo e uma família corrompem o culto. No capítulo 18, nós vamos ver uma tribo de Israel, uma tribo do povo de Deus, do povo da aliança, legitima essa corrupção. Então, vai de uma família, alcança uma tribo e depois, irmãos, a gente vai ver que no final tanto aqui desse capítulo 18, como no final do livro, vamos ver que já estava tudo espalhado, ok? Então essa progressão confirma a advertência que já está em Juízes 17. Qual é a advertência? O que é que nós buscamos mostrar para os irmãos? Quando uma geração abandona a palavra de Deus, preste bem atenção nisso, quando uma geração abandona a palavra de Deus e cada um passa a fazer o que parece reto aos seus próprios olhos, a apostasia deixa de ser um pecado individual e passa a contaminar o povo todo. Então, diante disso, surge uma pergunta, e essa pergunta vai orientar todo o nosso estudo no capítulo 18. Qual é a pergunta? Por onde a quebra da aliança conduziu a tribo de Dan? O título do nosso estudo é Os Danitas e a quebra da aliança. Como o capítulo tem muitas lições, irmãos, nós vamos dividir um pouco. Essa é a primeira parte. Decoraram o título? Vamos lá, vamos dizer junto: os danitas e a quebra da aliança. Essa é a primeira parte. Os danitas quebraram a aliança, eu vou mostrar isso para os irmãos. E essa quebra da aliança os levou aonde? Qual foi a consequência disso? Vamos lá, vamos para o versículo 1. A primeira lição: a quebra da aliança, irmãos, leva à busca pelo caminho mais conveniente. A quebra da aliança leva à busca pelo caminho mais conveniente. Versículo 1. Dá para ler, Yasmin, aí o versículo 1, Juízes 18. Vamos lá? Pronto, a gente precisa entender bem isso aqui. Como é que a gente vai entender isso? Está dizendo que naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos danitas buscava para si herança em que habitar, porquanto até aquele dia, entre as tribos de Israel, não lhe havia caído por sorte a herança. Esse capítulo começa revelando um problema antigo da tribo de Dan. Qual era o problema? Aqui está dizendo que a tribo buscava para si herança em que habitar. Vamos lembrar os irmãos, quando Deus mandou o povo conquistar a terra, o que aconteceu? A terra toda foi repartida. Já anteriormente, lá em Josué 19, do 40 ao 48,
já mostra que a terra já tinha sido toda repartida. Ou seja, Canaã já tinha sido distribuída para todas as tribos. Uma tribo não recebeu herança específica. Qual foi a tribo? Vamos? Quem foi? A tribo de Levi. Por que a tribo de Levi não recebeu herança? Por quê? Tudo isso aqui é importante para a gente entender, irmão. Por que é que não recebeu? Porque Ruth? Não foi esse o motivo, não. Ruth está lembrando que Simeão e Levi, eles foram amaldiçoados pelo pai, porque eles foram violentos lá naquela situação atrás, se eu não me engano, com os siquemitas, lá atrás. Mas não foi esse o motivo, não, porque aqueles não receberam herança. Não foi por isso, não. Vamos lá, olha, irmãos, isso a gente já estudou isso muitas vezes, viu? Vou pegar mais no pé dos irmãos, viu? Pode ir anotando que a partir de agora a prova vai apertar. Diga, Yasmin. A herança deles era Deus. Muito bem. Por que a herança deles era Deus? Preste atenção, viu? Preste atenção. A herança deles era Deus porque Deus separou essa tribo para lhe servir. Todas as tribos iam receber terra para poder plantar, para poder criar seu gado. Mas a tribo de Levi ia se dedicar ao Senhor por meio da manutenção do tabernáculo, do culto a Deus. Então eles não iam receber herança, porque eles iam se dedicar a esse trabalho, cuidar do tabernáculo, cuidar de tudo que era relativo ao culto. Eles tinham que dar conta de tudo do culto. Para a reunião, nossa reunião acontecer, irmão, para o nosso culto acontecer aqui, isso aqui precisa ser cuidado. Não como naquela época, mas precisa ser cuidado, precisa ser limpo. Alguém precisa pagar a conta de água, a conta de energia, precisa cuidar da manutenção, nem que seja mínima, mas tem que cuidar da manutenção do prédio, tem que administrar, tem que ter uma administração disso aqui. Se deixar isso aqui sozinho, irmão, sem administração, como é que vai se dar? Vai estar tudo organizado? Como é que está aqui quando os irmãos chegam? As cadeirinhas estão no lugar? Estão. Está limpo? Está. O som está funcionando? Está funcionando. Os irmãos estão ouvindo, né? Os ventiladores estão funcionando. A água está no lugar, não está? Está. Os irmãos só chegam ali e vai tomar a água. Mas alguém providenciou a compra da água, alguém providenciou a compra dos copos, alguém pegou os copos e botou no lugar para os irmãos só chegarem aqui e ir lá e botar água e tomar, ou encher sua garrafinha. Está tudo limpo, organizado, para os irmãos receberem a mensagem, o estudo. Alguém passou a semana preparando, não foi? Se dedicando, estudando, gastando tempo, energia. Não foi? Foi. Do mesmo jeito hoje, do mesmo jeito era no passado. O pessoal se dedicava para que tudo acontecesse ali no tabernáculo, que os holocaustos fossem realizados, né? Os animais sendo mortos, o sangue sendo espiado, como Deus determinou, porque foi Deus que determinou daquela maneira. As ofertas pacíficas serem recebidas, o incenso, tinha um incenso aromático específico, tinha o santo dos santos, tinha tudo isso, irmãos, e muito mais. A gente não vai entrar em detalhe. E quem é que ia cuidar dessas coisas? A tribo de Levi. E se a tribo de Levi tinha que se dedicar a isso daqui, como é que ela ia ter tempo para plantar, para colher? Os irmãos sabem, quem vive da agricultura, sabe como é viver da agricultura? É muito bonito, irmãos, assim, sabe? O pessoal diz: olha, vive da agricultura. É bonito dizer que vive. Viver da agricultura é difícil. Tem que estar todo dia cuidando. Você não planta e deixa para lá. Você diz: olha, eu vou ter o trabalho de plantar, eu vou cuidar da terra, arar, porque antes você tem que arar, preparar a terra, verificar como está, se a terra inclusive é adequada para aquele tipo de plantação, a época, o tempo.
Tudo isso a gente tem que levar em consideração quando a gente orar, agradecendo a Deus pela comida. Senhor, Tu permitisse que tudo isso acontecesse, para que a gente tivesse a comida no prato. Porque se por acaso, irmãos, quando tem aquelas épocas de seca forte, o povo sofre. Então tudo isso a gente tem que pensar, tem que agradecer a Deus. Nós temos que ser cristãos conscientes da providência de Deus, do favor de Deus em relação a tudo. Então eles não teriam tempo para tudo isso, para cuidar das coisas, para poder criar seu gado, né? Para ter leite, irmãos. Vocês já viram como é o cuidado que tem para os animais que produzem leite? O cuidado é diário. Com o animal que produz leite. Então eles não tinham tempo para tudo isso. Então Deus fez o seguinte: essa tribo eu vou separar para mim. Vocês vão sustentar, vocês vão trabalhar. Eu vou dar para vocês uma terra que mana leite e mel. E deu, não foi? Como era o cachinho de uva? Como era o tamanho do cachinho de uva lá em Canaã? Como era? Eles foram pegar um cachinho de uva, eles trouxeram, só vou levar um cachinho de uva para Moisés, para mostrar para Moisés que a terra é boa. Aí botaram dentro de um saquinho um cachinho de uva, foi assim, dentro de uma sacolinha de supermercado de feira que a gente faz. Bota aí, meu filho, um quilinho de uva. Aí foi na sacolinha. Lembra como foi que eles carregaram um cachinho de uva? Botaram uma vara, irmão, botaram no ombro de 2 homens e amarraram o cacho de uva. Essa era a terra que Deus tinha dado para eles. Deus deu a terra. Só, eu vou dar a terra, ela vai produzir bem. Eu vou mandar chuva no tempo certo. Eu vou fazer com que os animais produzam. Eu vou fazer com que vocês sejam férteis. Suas mulheres vão não vai ter estéril, mulher estéril, porque a fertilidade do homem, a fertilidade dos animais está diretamente ligada, irmãos, à prosperidade. Eu vou dar tudo isso a vocês, não vou dar só a terra, mas o sol no tempo certo, a chuva no tempo certo. A terra vai produzir. Agora vocês tenham cuidado em observar tudo que eu tenho dito para vocês. Observe a minha lei, observe a minha palavra, atente para a minha palavra. Vocês vão para uma terra, o povo é idólatra, não adorem esses deuses. Se vocês fizeram isso, aí ele botou uma lista de bênçãos, não foi assim? Enorme de bênçãos. Em volta tem os inimigos, em volta da terra tem povo inimigo. Eles não vão eles não vão conseguir ter mérito contra vocês. Um de vocês vai perseguir 100, vai perseguir 10, vai perseguir 100. Um só de vocês, quando eles vierem contra vocês, só um de vocês vai valer por 10 desses outros inimigos. Tudo isso foram as promessas, irmão. Nessa terra aqui, olha, presta atenção, tudo isso é nessa terra que nós estamos falando aqui, que os danitas estão dizendo que estavam buscando herança. Eu estou falando tudo isso para mostrar para os irmãos que Deus já tinha distribuído a terra, essa terra boa, essa terra maravilhosa, e tinha dito a eles que Deus ia ser com eles. Sabe o que os danitas, irmãos, sabe por que eles estão aqui procurando ainda herança? No capítulo 18 de Juízes, porque lá atrás eles foram fracos, eles foram incrédulos, eles não perseveraram. Deus já havia dado, o problema não era a promessa de Deus que falhou, não, mas a falta de posse. Eles não tomaram posse da bênção, que o pessoal fala tanto hoje. Só que, irmão, para tomar posse da bênção não é simples. Você pensa que toma posse da tua bênção, você chega lá, levanta as mãos e a bênção cai sobre você? Nunca foi desse jeito. Nunca foi na antiga aliança, nunca vai ser na nova aliança. Você tem que perseverar, você tem que lutar, você tem que derrotar os amorreus, os heteus, os heveus, os girgazeus, os jebuseus. É só por meio de luta. E os danitas, os da tribo de Dan, não fizeram isso.
deixaram de perseverar na conquista daquilo que Deus lhes havia concedido. Por isso que até agora eles estão procurando herança, procurando um local para ficar. Quer ver? Volta aí um pouquinho, vá a Juízes 1:34. Quem encontrou, lê, por favor, bem alto. Olha só, quem foi que apertou eles? Os amorreus. Quem eram os amorreus? O povo que habitava Canaã. Porque Canaã, todo mundo que habitava Canaã era chamado de cananeus, tá? Todo mundo. Mas dentre os cananeus tinha os povos específicos. Um deles eram os amorreus. Então numa região tinha um amorreu, na outra tinha um girgazeu, outro tinha um jebuseu. Entende? Na região que era para Dan tomar posse, eram os amorreus. Quando eles foram tomar posse, os amorreus arredaram os filhos de Dan e não os deixaram descer ao vale. Então o que é que aconteceu? Era para eles perseverarem, se fortalecerem, confiarem no Senhor e partirem para a luta. Se a coisa tivesse apertada, já aconteceu de uma tribo pedir ajuda do outro: vamos comigo conquistar a minha terra, quando for a tua parte eu vou contigo. Eles, vamos. Alguns fizeram isso, mas nem isso eles fizeram. Então, qual é a consequência, irmãos? Qual é a consequência? Deixaram de perseverar na conquista daquilo que Deus lhes havia concedido. Deus lhe deu, agora você tem que conquistar. O que é que isso tem a ver conosco? Sabe o que é que diz lá em Efésios capítulo 1? Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus já nos tem abençoado. Por que é que nós não desfrutamos dessa bênção? Porque nós não conquistamos. Tem a responsabilidade do homem. O que é que a incredulidade fez? Eles acharam. Você acha que o inimigo não vai lutar pela terra dele, não? Você não acha, não? Você não acha que seu coração vai deixar você quebrar os ídolos com facilidade? Você acha que vai ter facilidade? Você acha que vai ter facilidade em abandonar determinados pecados? Vai não, meu filho. Não tem facilidade para isso. E como é que você vai desfrutar das bênçãos se você ainda está com um ídolo no coração? Você não vai. Atente aqui, ó. Olha o problema aqui, ó. Lembre-se, a primeira lição é que eu disse aos irmãos: a quebra da aliança levou os danitas a buscar o caminho mais conveniente. Então Deus deu uma herança para eles. Olha como isso é. Deus deu uma terra. Quando Deus dá, irmãos, é porque é o melhor para a gente. Preste bem atenção. Deus quer o melhor para você? Quer. Agora preste atenção nessa frase. É o que Ele acha melhor para você, não é o que você acha melhor, não. O problema é que o homem quer escolher o que é melhor para ele. Então cada tribo recebeu uma parte. E Deus disse: eu vou fazer vocês serem prósperos, eu vou abençoar vocês nessa parte da herança que eu dei para vocês. Então os danitas deveriam conquistar a terra deles e Deus ia fazê-los prosperar naquela parte da terra. Assim como Simeão tinha um pedaço da terra que ficou espalhado no meio de Judá. Judá tinha sua terra, seu pedaço de terra. Issacar, Zebulon, Naftali, cada um, não era, João? Tinha. E Deus disse: onde vocês ficarem eu vou fazer vocês prosperarem. Os pedaços de terra eram iguais? Não. Uns ficavam perto do mar, né? Outros ficavam no centro, outros ficavam na montanha, outros tinham nos vales. Assim é a vida da gente, irmãos. Cada um tem uma porção que Deus deu, uma condição, uma situação. O que é que nos cabe? Lutar naquilo que Deus nos concedeu, na porção que Deus nos deu, e não fazer como os danitas. O que é que os danitas fizeram? Encontraram resistência, não foi? Encontraram uns cananeus ali que disseram: eu não abro de jeito nenhum, e resistiram. Eles não perseveraram, e os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas. Deus tinha dado o vale,
Então eu tinha que conquistar o vale. Os amorreus disseram: esse vale aqui eu não dou de jeito nenhum. E eles ficaram nas montanhas, mas o vale era deles. Eles não perseveraram e fizeram, sabe o quê? Correram para ver um lugar mais fácil. Irmãos, o problema é esse aqui. Olha o X da questão. Eles foram atrás daquilo que era mais fácil. Eles não insistiram, eles não perseveraram naquilo que Deus tinha dado para eles. Se eles não conseguiram conquistar de início, expulsar os amorreus, eles deveriam orar ao Senhor, dizer: Senhor, por que a gente não está conseguindo? Se o Senhor destinou para a gente, é porque isso daqui é a tua vontade para mim, é a tua vontade para a minha tribo. Se nós não conseguimos, o problema está em nós, não está em Deus que destinou isso daqui. É isso que deveriam fazer. E se arrepender. O que é, Senhor? Mostra o erro, mostra a falha, mostra o pecado. Não foi isso que aconteceu quando eles conquistaram Jericó e depois não conseguiram conquistar Ai? A cidade de Ai era bem menos resistente em termos de tudo do que Jericó. Jericó era uma fortaleza, muro duplicado. Conseguiram conquistar Jericó. Quando foram chegar em Ai, foram derrotados, envergonhados. Josué se desesperou. Deus disse: não, tem pecado, vamos descobrir o pecado. Na hora que descobriu o pecado, confessou o pecado, corrigiu. Venceram ou não venceram? Venceram. Era assim que os danitas deveriam fazer, mas não. Porque, irmãos, eles, depois de fracassar, eles foram procurar outro território. Então o problema não era militar, presta atenção, o problema não era militar, o problema era espiritual. Eles preferiram procurar uma nova herança que Deus não tinha destinado, em vez de perseverar na missão que Deus lhe havia confiado. Porque se você olhar pelo lado humano, você vai dizer: eles tentaram, não conseguiram, agora eles vão tentar em outro lugar. Eles não estão certos? Não, não estão. Por quê? Porque Deus já havia declarado a sua vontade. Deus já havia dito qual era a vontade dele para eles, estava já claro. Aí o que é que eles fazem? Procuram um caminho mais fácil. O caminho não só fácil, irmãos, mas o caminho mais conveniente. Você fica procurando a conveniência. Veja, preste atenção, já tinham decorrido um bom tempo, irmãos. Eu não sei precisar os irmãos quanto tempo, mas Deus já tinha dito para eles lá em Josué, que aquela era a porção deles, e eles deveriam conquistar aquilo dali. E eles perderam e ficaram. Acho que a coisa apertou, né? Eles disseram: rapaz, não está cabendo a gente aqui direito, não, está dando uma confusão, está tendo problema, um por cima do outro. Eu imagino que foi isso, eu não sei, irmãos. A gente tem que arrumar um lugar. E o que é que a gente faz? Ora, vá atrás daquilo que Deus já lhe deu, que Deus já lhe mostrou onde é. Mas é difícil. Não importa, meu filho, é difícil mesmo. Fazer a vontade de Deus é fácil? Me diga, qual o crente que tem coragem de dizer que fazer a vontade de Deus é fácil? Fazer a vontade de Deus é bom, é a melhor coisa. Mas devido primeiro a nós mesmos, ao nosso coração, devido às circunstâncias, ao mundo, o mundo jaz no maligno, não tem facilidade. Mas ao invés de enfrentar, o que é que os danitas fazem? Vamos ver o que é mais conveniente. Eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou conquistar um território, mas, aí tem um mas. Esse é o problema do mas. O problema está no mas. Eu vou escolher o caminho mais conveniente. Eu vou olhar, eu vou observar a terra. Fizeram a mesma coisa, não foi? Pegaram homens valentes, não sei o quê. Isso é imitação, irmãos, imitação daquilo que Deus mandou. Deus não mandou os espias? Não, vamos fazer do mesmo, vamos fazer do jeito que Deus mostrou como era? Vamos não, que Deus já disse que aquela era a terra. Para que mandar espia de novo? Para que ficar buscando a vontade de Deus, se Deus já mostrou qual é a vontade dele? Você está atrás do quê? De conveniência. Você está atrás de facilidade. E a facilidade levou os danitas, irmãos, a apostasia, a idolatria.
Foi isso que aconteceu. Nós vamos ver isso no final. Irmãos, muitas dificuldades que nós passamos em algumas áreas da nossa vida, pode ser que a origem seja espiritual, enquanto a gente pensa que a origem é outra. Os danitas estavam com dificuldade, mas a dificuldade dele não era militar, não é que ele tinha pouca gente, não é que ele não tinha as armas necessárias, não é por causa do território que os amorreus conheciam mais do que eles. Você pode, aí você sai procurando, né? Você começa a dar desculpa, né? Não, é por causa disso, não é por causa daquilo, é por causa daquilo outro. Não, o problema era espiritual. Aí a gente passa por dificuldades na saúde, na família, no trabalho, dificuldade financeira, e a gente fica procurando um motivo, quando muitas vezes o motivo é espiritual, é incredulidade. Entende? Por que você não está vencendo isso? O problema veio, e como é que você enfrentou o problema? Confiando no Senhor? Não confiou, não foi segundo a palavra, não creu na promessa. Aí o que é que você faz? Procura a conveniência, o caminho mais fácil. Foi isso que eles fizeram. Diante da resistência dos amorreus, os danitas procuraram Laís, uma cidade isolada, rica e vulnerável. Nós vamos ver na sequência que eles vão parar lá em Laís. Eles consideraram impossível conquistar sua herança original, em sua incredulidade, por causa da incredulidade. Aí, como eles acharam que era impossível, buscaram uma alternativa. Como era impossível, se Deus tinha dado para eles? Se Deus deu, irmão, não é impossível. Agora eu vou dizer, não é fácil. Não é fácil. Aí os espias vão, né? Foram mandados. Moisés mandou espia, e nós vamos mandar espias. Parece que estão seguindo, né, a cartilha divina. Então não, mas mandaram. Os espias vão atrás de quê? Ora, meu irmão, da conveniência. Tu acha que eles iam escolher que outro território? Iam escolher um tão difícil quanto estavam os amorreus? Não, né? Eles iam procurar o mais fácil. Se eu não conseguir derrotar os amorreus, como é que eu vou atrás de um que seja pelo menos igual? Eu tenho que ir atrás de um que seja mais fácil. Isso aí se chama conveniência. Naturalmente, quando você sai daquilo que Deus disse que era para você conquistar, você vai para o mais fácil. Difícil é que você não vai, nem igual, você vai para o mais fácil. Aí o que é que eles descrevem? Vamos lá, como é que eles descrevem Laís? Vamos voltar aqui, Juízes 18, ao versículo 7. Juízes 18, 7. Partiram os 5 homens e chegaram a Laís, e viram que o povo que havia nela estava seguro, segundo o costume dos sidônios, em paz e confiado. Nenhuma autoridade havia que por qualquer coisa o oprimisse. Também estava longe dos sidônios, e não tinha trato com nenhuma outra gente. Então voltaram a seus irmãos, a Zorá e a Estaol, e estes lhes perguntaram: que nos dizes? Eles disseram: disponde-vos e subamos contra eles, porque examinamos a terra e eis que é muito boa. Estais aí parados? Não vos demoreis em sair para ocupardes a terra. É bem mais fácil. Os irmãos vão ver na sequência, eles vão dizer. Vamos lá, só o versículo 10. Quando lá chegardes, achareis um povo confiado, e a terra é ampla, porque Deus vos-la entregou nas mãos. Foi essa terra que Deus entregou nas mãos? Olha o que a quebra da aliança faz. Você enxergar que Deus está lhe dando uma coisa que Ele não deu. Não é perigoso? Por quê? Porque foi você que escolheu. E eles conquistaram. E eles conquistaram Laís. Eles conquistaram Laís e escutaram a voz de um levita idólatra. E foram bem-sucedidos. Então resultados positivos não podem ser carimbados com a aprovação divina. Porque um levita idólatra disse: vá. O que é que o levita disse? Qual foi o parecer do levita? Nós vamos ver tudo isso mais em detalhe. O levita disse:
ide em paz, o caminho que levais está sob as vistas do Senhor. Eles escutaram isso. Por quê? Primeiro eles pediram o levita para consultar o Senhor, e o levita disse isso. Está tudo batendo ou não está? Está tudo dando certo ou não está? Hein, Luana? Está dando certo? Tá. Deus está aprovando? Está dando tudo certo. Deus não está aprovando, não? Não está. Eles foram atrás da conveniência, e Deus vai dar a conveniência para eles. Deus lhes deu a conveniência, irmãos, e eles incentivaram toda a tribo a seguir esse caminho. Então veja, diante dos amorreus, desistiram. Diante de Laís, avançaram prontamente. O problema não era a falta de capacidade, mas a disposição de obedecer a Deus quando isso lhe exigia perseverança. Isso é muito normal. Muitos crentes obedecem a Deus e são fiéis ao Senhor quando a coisa está fácil. Quando aperta, sabe o que é que eles fazem? Vão buscar conveniência. Então deixa eu repetir para os irmãos para fazer a aplicação desse primeiro ponto e a gente já concluir. A vontade de Deus nem sempre é o caminho mais confortável, mas sempre é o melhor caminho. Eu vou repetir. A vontade de Deus nem sempre é o caminho mais confortável, mas sempre é o melhor caminho. Deus sempre vai mandar a gente para o caminho difícil? Nem sempre, irmãos. Nem sempre. Já falei várias vezes, tem hora que Deus nos dá uns alívios, né? Dá um momento para respirar. Das batalhas, das lutas, eu respiro. Você também não pode dizer assim: eita, o tempo todo tem que estar passando por dificuldade, tem que estar passando por aperto. Não é isso não. Nem 8, nem 80, né? Nem sempre. Mas normalmente, fazer a vontade de Deus é o caminho mais desconfortável, mas é o melhor caminho. Muitas vezes somos tentados a abandonar responsabilidades dadas por Deus, porque outras responsabilidades ou outras oportunidades parecem mais fáceis ou mais promissoras. Sempre vai aparecer oportunidade. Decore isso. Sempre vai aparecer na vida do crente oportunidades, portas abertas. Você acha que Deus é que você acha que quando Deus não quiser ele vai fechar a porta? Olha o dedinho, nada. O próprio Deus é quem abre a porta da provação. Ele vai, olha aqui, ó, dá para ir por esse caminho. E a pessoa diz: está vendo? Eu não estava nem procurando e apareceu. Não é a vontade de Deus, não? Nem sempre. Você tem que consultar o Senhor. Mas os danitas consultaram quem? Um levita idólatra? Mas eu consultei fulano, eu consultei cicrano. Quem você consultou? Você foi atrás de quem? De um profeta que só ia dizer aquilo que você estava querendo ouvir? Tem muito crente que faz isso. Tinha um rei de Israel, né? Era Josias. Josias era rei de Judá e Benjamim, né? Do sul. E tinha o idólatra, né? Que era de Israel. Aí eu não lembro agora do rei. Ele disse: você já consultou os profetas? Já consultei, está todos aí, todos falam bem. Aí ele, desconfiado, disse: mas não falta nenhum. Ele disse: tem um, mas ele só profetiza o que é ruim. E ele nunca profetiza favorável a mim. Quem é esse? Se eu não me engano era Micaías, né? Micaías. Mas rapaz, chame ele. Tem irmão que não vou pedir conselho não, porque aquele pastor ali, rapaz, ele é muito duro, é muito firme, não dá brecha não. Tá bom, vá consultar quem diga o que você quer ouvir. E tem muitos dizendo assim: irmão, ide em paz, vá, meu irmão, Deus vai lhe abençoar. A perseverança, irmãos, é uma marca da fé verdadeira, viu? Quer provar a fé é pela perseverança. Deus chama seu povo para permanecer firme, mesmo quando a obediência envolve dificuldades. Cuidado, né? Devemos ter muito cuidado para não justificar nossas escolhas apenas porque parecem ser mais vantajosas.
Nem toda alternativa conveniente corresponde à vontade de Deus. Concluindo, os danitas não perderam sua herança porque Deus falhou na sua promessa, mas porque deixaram de perseverar naquilo que Ele lhes havia confiado. A busca por uma solução mais conveniente foi o primeiro passo de um processo, preste atenção, o primeiro passo de um processo que ao longo desse capítulo vai os conduzir a legitimar a idolatria. Quando a gente deixa de confiar nas promessas de Deus e passa a escolher o caminho da conveniência, abrimos espaço para decisões cada vez mais distantes da vontade de Deus. E um abismo vai chamando o outro, e o outro, e o outro. Aqui, irmãos, vemos que a quebra da fidelidade à aliança com Deus raramente começa com uma grande apostasia. Geralmente, começa quando deixamos de perseverar na obediência daquilo que Deus já nos revelou. Vai ficar difícil. Aí quando fica difícil, a gente vai para a conveniência. E depois, ficou difícil, eu vou para a conveniência. Eu me acostumo com a conveniência. E o resultado é a apostasia. Foi isso que aconteceu com a tribo dos danitas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém.